Olá! Depois de algum tempo sem gravar vídeos, estamos de volta com esse vídeo para ajudar você que está começando no mundo dos investimentos. Hoje eu vou fazer uma resenha sobre o eToro, que é uma plataforma para investimentos. Eu estou chamando ela de uma resenha honesta porque eu não vou falar de forma miraculosa de você ganhar muito dinheiro em pouco tempo. A minha ideia é apresentar a plataforma de uma forma direta, sem aprofundar muito nas funcionalidades, mas apresentando os pontos positivos e pontos negativos que essa plataforma, assim como qualquer outra plataforma ou corretora, possui. Aqui nós vemos um pouquinho do que nós vamos discutir hoje. Discutir sobre o que é o eToro, sobre a confiabilidade dessa plataforma, os tipos de instrumento que você pode operar e negociar dentro do eToro. Depois disso vamos ver os pontos positivos, como funciona o sistema de cópias, que é um sistema inovador deles, que é o grande diferencial do eToro, os pontos negativos da plataforma e algumas conclusões. Antes de tudo, é sempre bom lembrar que investir em Forex, commodities ou em índices envolve alto risco. É um tipo de investimento de risco, que você pode perder todo o dinheiro que você investiu, inclusive em pouco tempo. Então é sempre bom lembrar que você não deve investir dinheiro que você não pode perder. Não investir dinheiro que você precisa de pagar suas contas, dinheiro para pagar a escola de seus filhos, ou qualquer tipo de dinheiro que você não pode perder e que vai te fazer muita falta perder. Você deve investir dinheiro que você tem já separado para investimentos. Vamos lá, o que é eToro? eToro é uma plataforma de investimentos, além de uma corretora, que permite investimento em Forex, que é o mercado de câmbio. Se você ainda não conhece como funciona esse mercado, eu sugiro que você assista os meus vídeos anteriores, que eu explico direitinho como funciona e como operar no mercado de câmbio. E também permite que você, o eToro permite também que você opere CFDs, que é uma modalidade que vem do inglês, que significa Contract for Difference, ou seja, contrato por diferença. Significa que você não está, por exemplo, se você comprar uma ação, você não está realmente comprando essa ação, o papel, igual você compraria uma ação da Petrobras aqui e seria um acionista da Petrobras. Você investe em relação ao valor dessa ação no momento e a variação dela. É um tipo de, como se você estivesse apostando, de certa forma, na variação positiva dessa ação. E o mesmo vale para commodities, que nós vamos ver os commodities disponíveis no eToro, e os índices, que são índices como a gente tem o índice da Ibovespa na Bolsa de São Paulo. Você pode operar alguns índices, como o índice da Bolsa de Nova York, o índice da França, o índice da Itália, enfim. O grande diferencial do eToro é que ele é uma rede de investimentos que permite você copiar as ações de outros investidores. Ou seja, se você é um iniciante e não sabe operar, você pode pegar o seu dinheiro, colocar na plataforma e escolher pessoas que você quer copiar as ações e todos os investimentos dessas pessoas. E ao mesmo tempo o contrário, você se torna uma pessoa que outras podem copiar. Além disso, ele tem outras funcionalidades de uma rede social, como um mural que você pode postar, você pode acompanhar as postagens de quem você está investindo, discutir sobre o futuro do euro ou de uma ação, o que as pessoas acham, e construir o seu perfil e colocar suas opiniões, enfim. Assim, praticamente todas as funcionalidades de uma rede social comum. Sobre a confiabilidade do eToro, isso é uma coisa muito importante sempre que você for escolher uma corretora, né, que em inglês seria um broker, ou uma plataforma de investimentos, porque existem muitos brokers de Forex por aí que não são realmente confiáveis. Falam de promoções, que você tem um bônus de 100% no depósito, mas aí tem pegadinhas que você não pode resgatar esse bônus. Ou ainda que quando você coloca o dinheiro fácil, mas na hora que você vai sacar é muito difícil. E esses são problemas que você não tem com o eToro.
Ela é a maior rede social de investimento do mundo e ela opera no Chipre, que é um país da Europa, que muitas corretoras funcionam lá por causa da legislação, é de certa forma um paraíso fiscal. E ele possui licenças do CISEC e do FCA, que é a instituição britânica da Inglaterra de certificação para corretoras. Recentemente o eToro abriu um escritório em Londres, então desde 2012 eles já têm escritórios e têm operações em Londres e é uma das corretoras mais confiáveis do mundo. Um risco que você não vai ter é de colocar o dinheiro lá e não conseguir tirar ou deles quebrarem. Ainda sobre a confiabilidade de licenças, você tem suporte via tickets, um sistema de suporte. Você consegue, se tiver alguma dúvida, você pode abrir e em pouco tempo, geralmente em um dia útil, você tem resposta sobre suas dúvidas. Bom, agora eu vou mostrar para você rapidamente como é o site do eToro e um pouquinho dessas funcionalidades que eu falei rapidamente. Essa é a página inicial do eToro, aqui etoro.com. E aqui a gente pode ver um link para você se cadastrar, algumas fotos de algumas pessoas que já estão usando, download para os aplicativos, ele possui aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Enfim, eu vou fazer um login aqui para a gente ver como que é a cara. Estou entrando aqui no OpenBook, que é basicamente a parte de rede social do eToro. Aqui você pode ver que é um perfil, que você pode colocar sua foto e configurar o seu perfil. Tem algumas informações sobre a sua conta. No caso aqui está em branco, que é uma conta que eu criei há pouco tempo para poder fazer esse vídeo. E aqui ele vai mostrando mensagens das pessoas que eu estou copiando. Então eu tenho aqui como se fosse um feed de notícias, assim como do Facebook, tem um feed das pessoas que eu estou copiando. Aqui, por exemplo, esse é o Cará 51, que as mensagens dele. Então você pode entrar dentro do perfil da pessoa, ver a quantidade de seguidores. Esse aqui tem, por exemplo, 92 mil seguidores e 4.583 pessoas copiando ele. Além disso, você tem algumas informações básicas, um gráfico de desempenho nos últimos 30 dias, inicialmente, as mensagens que ele postou, comentários feitos nas mensagens dele, as últimas operações que ele abriu e fechou. Você pode ver aqui que nos últimos 30 dias ele perdeu 32%, e aqui tem uma fórmula mostrando como que é feito esse ganho, calculado esse ganho, porque às vezes a pessoa pode ter colocado dinheiro, tirado dinheiro da plataforma, então você precisa de uma fórmula bem feita para as pessoas não poderem macetear o ganho ou a perda. Aqui tem qual que é o máximo que ele perde por semana, que é de 13%. E esse ganho aqui não necessariamente é um ganho que foi efetivado, porque ele pode estar no negativo, mas com a operação aberta e essa operação mudar e ir para o positivo. Além disso, dentro do perfil da pessoa, você pode ver as estatísticas. Aqui já é um gráfico dos últimos 3 meses. Você vê que no último ano inteiro ele não teve um bom desempenho. Ele não tem nenhuma operação fechada, perdida, o que é uma coisa que as pessoas podem achar que é bom, mas não é uma coisa de um bom trader, porque um bom trader com uma boa estratégia tem sempre perdas. E a gente vê aqui, por exemplo, e a gente pode ir também no portfólio dele, ver as operações abertas, e ver que ele tem operações abertas há mais de um ano, como essa aqui, por exemplo. Por isso que ele não tem nenhuma operação perdida. Então eu já estou até falando um pouquinho de como se avaliar um trader aqui.
Isso é a visão geral da rede social. Aqui você pode ir em People ou Pessoas para poder encontrar pessoas para você copiar. Aqui, por exemplo, ele está mostrando pessoas que estão com usam uma baixa alavancagem ou leverage, que é um conceito muito comum no Forex, que é a corretora multiplicando os seus investimentos. Também sugiro assistir o meu vídeo de introdução ao Forex, de como ter uma estratégia de sucesso para você entender o que é o leverage. E aqui tem vários traders já disponíveis. Então existem centenas aliás, milhares de traders já que você pode copiar. E aqui mostra qual que é o ganho dele nesse período. Aqui no caso, por exemplo, nos 6 meses. Tá? Essa é uma visão geral da parte de usuários do eToro. Então, além disso, você tem aqui o Markets, que são mercados todos. Ele te mostra aqui ações, por exemplo, ele está mostrando ações da Apple, Google, Facebook, mostrando aqui como está nesse exato momento o euro dólar, o petróleo, ouro, prata. Aqui só uma visão geral. O importante aqui para nós é ver como que funciona se você quiser, por exemplo, comprar ações. Vamos supor que eu quero comprar ações. Eu quero, por exemplo, escolher por setor. Aqui dentro de ações ele permite você filtrar por setor ou por onde que ela está sendo operada. Por exemplo, eu quero ações da Nasdaq, ações que são lá de Frankfurt, né, na Alemanha. Ou ainda Bitcoin, se você quiser se aventurar nesse mercado. Mas eu vou voltar aqui, vou para o setor, eu vou para um setor que eu entendo, que é o setor de tecnologia, e quero, por exemplo, comprar ações do Facebook, não, do Google, que é uma ação nesse momento está em baixa, mas que eu acho que no longo prazo vai crescer. Então aqui tem um gráfico de desempenho do Google, a gente vê que ele teve baixas, subidas, está no momento descendente. E aqui a gente vê pessoas que comentaram. Você pode entrar dentro do Facebook e comentar. É a parte interessante da rede social do eToro, certo? Aqui, por exemplo, esse Leandro Santana comenta muito sobre o Google. Se eu quiser comprar ações, eu posso clicar aqui em investir. E definir, eu posso investir esse valor ou colocar um valor aqui até de $10, ou seja, eu posso com míseros $10 investir numa ação, certo? Vou voltar para a nossa apresentação aqui. Para falar mais um pouquinho. Então, além dessa questão do Forex que eu mostrei, das ações, como comprar uma ação, no eToro você pode trabalhar com outros instrumentos. O mais famoso e o mais comum é o Forex, ou seja, é o mercado de câmbio, o mercado de moedas, no qual o eToro tem as seguintes características. Você pode usar uma alavancagem ou um leverage de até 400 vezes, que é uma alavancagem altíssima. E pode negociar mais de 15 pares diferentes. Então você pode negociar euro, dólar, pound ou libra britânica e dólar, dólar americano e dólar canadense. A questão se compra um e vende outro, né? Mais uma vez eu falo que se você não entender como funciona esse mercado de Forex, para você assistir o meu vídeo de como criar uma estratégia de Forex de sucesso, que eu explico, faço uma introdução ao Forex. Além disso, no eToro você pode negociar índices e commodities. Índices, como eu falei antes, são índices de bolsa, então há bolsas americanas, tanto Nasdaq quanto a bolsa de Nova York,
ou o SPX 500, que é o conjunto das 500 maiores empresas que estão listadas na Bolsa Americana, a Bolsa da Alemanha, a Bolsa do Reino Unido, da Espanha, Itália, etc. Além disso, você pode negociar 3 commodities: petróleo, ouro e prata. Pode, como eu falei antes também, negociar ações. A diferença de ação para índice e commodities dentro de eToro, que é importante saber, é o seguinte. Primeiro, ação não possui alavancagem. Então, se você compra $10 de uma ação do Google, você está comprando $10 de uma ação do Google. Não como no Forex, você pode usar uma alavancagem de 10 vezes e comprar $100, por exemplo. Certo? Além disso, no caso das ações, você só pode comprar. Ou seja, você só vai ganhar dinheiro se essas ações subirem. Você não ganha se essas ações descerem. E outro ponto muito importante é que, diferentemente no caso do Forex e das commodities e índices, as ordens de ações só são executadas no final do dia. Então, se eu clicar agora em comprar uma ação do Google, só no final do dia, na verdade do dia dos Estados Unidos, quando der 5 horas da tarde lá, é que essas minhas ações vão ser compradas ou vendidas. Isso quer dizer que você não pode fazer o day trade com ações. Você não pode comprar e vender ação rapidamente no eToro, igual você pode com Forex, comprar uma moeda agora e vender daqui a 10 minutos, 5 minutos. Se você quiser trabalhar com ações dentro do eToro, tem que ser numa visão de longo prazo, usando gráficos de uma semana, esse tipo de coisa. Então eu vou voltar lá, eu vou entrar na plataforma de trading do eToro para ver como que funciona essa questão de todas essas coisas que se pode negociar. Eu vou voltar lá para o eToro, aqui eu vou clicar em Trading, aqui, ele vai abrir o WebTrader para você poder fazer o login. Certo? No caso aqui eu já estou logado, então eu vou até fechar essa janela, tá aqui mostrando o endereço e tal, e falando se tiver problema nesse login e tal. Eu já estou logado, vou fechar. Quando você loga, você vem para essa tela. Essa tela é onde você opera no eToro. Então aqui você tem todas as moedas e outros índices e commodities que você pode operar, certo? Aqui eu estou mostrando a listagem. Então você pode operar euro, dólar, pound, dólar, dólar da Nova Zelândia contra o dólar americano. Enfim, você tem todas essas moedas. Você tem petróleo, ouro e prata disponíveis, certo? E também todos esses índices, igual eu falei antes. Aqui, por exemplo, o índice lá de Hong Kong está fechado porque a bolsa lá está fechada. Então você não pode operar nesse índice nesse momento. Funcionalidades interessantes aqui dentro dessa plataforma. Você pode colocar alertas de alarme quando o preço atingir um valor para compra ou um valor para venda. Clicando aqui você tem um acesso a um gráfico dessa moeda para você operar. Ou seja, obviamente você não vai operar no escuro, você pode usar o gráfico do eToro ou outros gráficos, como eu já mostrei em outros vídeos, para você operar. Aqui eu abri um gráfico de euro-dólar, esse é um gráfico de um dia, significa que cada barra dessa é um dia. E você pode, aqui tem funcionalidades, como por exemplo, eu quero ver um gráfico de 15 minutos. Significa que cada barra vai ter um valor de 15 minutos. Por exemplo, nos últimos 15 minutos, o euro-dólar veio aqui embaixo, subiu e está com esse comportamento. Você pode ainda fazer alguns estudos, por exemplo, você pode fazer um estudo de Fibonacci aqui, que já é uma coisa um pouco avançada, que em outros vídeos a gente vai ensinar como usar.
tem esse tipo de estudo. Você pode, por exemplo, fazer uma linha de tendência, certo? Eu estou só mostrando alguns exemplos rápidos aqui das funcionalidades do gráfico. Então ele tem bastante estudos interessantes. Também tem, você pode colocar, por exemplo, uma média ponderada que move, e tem vários estudos. Então o sistema de gráfico deles é bem completo, e você ainda pode compartilhar o seu gráfico depois que você tiver feito esse gráfico. Você pode compartilhar no Facebook ou onde que você quiser compartilhar o seu gráfico. Aqui são os botões para você comprar ou vender esse par. Então você, por exemplo, se eu quiser vender e achar que vai descer o valor do euro-dólar, eu escolho aqui a alavancagem, que eles chamam de nível de risco, e a quantidade que eu quero investir. Vale ver que, por exemplo, essa aqui é uma conta de demo, que é uma conta que eles oferecem gratuitamente, infinita. Na qual eu comecei com 10 mil dólares disponíveis. Eu vou aqui diminuir esse. Eu vou atualizar aqui porque não está aparecendo uma informação importante aqui. Como teve uma hora que ele fez logoff e logou automaticamente, ele foi desconectado, não estava mostrando ali as informações da conta, por exemplo, quanto de dinheiro que tem, quanto que tem investido. Então eu estou logando novamente aqui na minha conta de prática para poder mostrar isso para vocês. Pronto, agora ele carregou certinho. E aqui você pode ver que aqui embaixo ele tem o balanço da conta, valor investido, net profit, etc. Eu vou mudar para português aqui, porque algumas pessoas podem preferir. Eu gosto de trabalhar com ele em inglês, mas eu vou mudar para português, porque algumas pessoas podem preferir. Então aqui o balanço da conta é esse, quanto que tem investido, lucro líquido, capital. Então continuando, eu vou abrir uma operação de venda de euro-dólar, ou seja, eu vou vender euro e comprar dólar. Aqui eu escolho qual que é o montante que eu vou querer investir, ou seja, desses 8 mil que eu tenho na minha conta, quanto que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 500 dólares. E aqui o nível de risco ou alavancagem. Ele não está deixando eu aumentar a alavancagem porque ele tem uma proteção padrão que não deixa você trabalhar com uma alavancagem muito alta. Eu vou aqui em definições, transações, e vou ativar elevação de risco. E ativar elevação, transação de... Essa é uma coisa que eu estou fazendo só porque é uma conta demo. Se for uma conta oficial, não é bom você fazer isso, que essas proteções te garantem que você não vai perder o seu dinheiro rapidamente por uma besteira. É sempre bom deixar ativado. Então essa é mais uma funcionalidade interessante da plataforma para ajudar você, como iniciante, a gerir seu risco. Eu desativei por ser uma conta de demo, só para poder mostrar que essa alavancagem aqui, ela pode ir do 2, duas vezes, até... não mudou. Rapidinho. Definições, transações, aplicar. Deixa eu ver aqui. Definições, transações, risco, aplicar. Pronto. Agora ele vai deixar. Se eu for lá em vender, essa alavancagem aqui, ó, eu vou colocar lá 500 dólares.
Com uma alavancagem de 100, eu estaria comprando 50 mil unidades. Eu posso ir com essa alavancagem até 400, que é uma alavancagem altíssima e vai ter um valor por PIP altíssimo. Então eu vou abrir essa operação aqui, que é de altíssimo risco, só para poder mostrar como que ela fica na conta. Está executando, está aqui. Ele já começou com 3 pips negativos, que é um spread, certo? E já com um stop loss ou parar perdas e um retirar lucros padrão. Eu posso a qualquer momento mudar esse valor, tá? E fechar essa operação. Se eu fechar, ela vai ficar dessa forma. Então eu vou voltar aqui na apresentação para a gente continuar. Nós vimos todos os instrumentos possíveis. Quais são os principais pontos positivos do eToro? Primeiro, que ela é ideal para iniciantes no mercado de investimento. Por quê? Porque, como a gente pode ver aqui, ele tem uma interface simplificada. Apesar disso aqui pode parecer complicado a primeira vez que você olha, se você for em outra corretora, outro broker, é ainda muito mais complicado. Então, esse aqui é uma interface simples, tá? Vou aproveitar e falar aqui de outras coisas que eu não falei ainda. O que ele está falando? Mostrando a variação do dia desse par ou desse instrumento. E aqui é um sentimento de todos os usuários do eToro. 55% está vendendo e 45% obviamente está comprando. Então, e assim sucessivamente. Aqui de todos esses pares ele mostra o sentimento. Tá? Então, essa interface simplificada dele é muito bom para quem está começando. Se você está começando, é interessante você poder para você poder ir se familiarizando com alguns conceitos. Outro ponto interessantíssimo é que você com 50 dólares, 100 dólares, você já pode começar a operar com dinheiro real, coisa que você não consegue em outras corretoras. A maioria das corretoras você precisa de 1.000 dólares para começar, ou seja, mais de 2.000 reais. É um alto dinheiro para você poder operar de verdade. E outro ponto positivo do eToro é que a conta de demonstração, ou essa conta de teste, que é essa aqui que eu estou usando, ela é ilimitada, porque a maioria das corretoras te dá 20 dias ou 30 dias para você poder usar, e depois reseta a sua conta. Então você não consegue ter um histórico e saber se você foi bem ou mal. E o eToro é muito bom nesse aspecto, que ela é limitada e fica para sempre. Então é interessantíssimo. Você pode ficar 1 ano praticando, que é o que eu sugiro, você não começar a ir para a conta real antes de ter ganhos verdadeiros na sua conta demo, ganhos consistentes na sua conta de demonstração. Além disso, outros pontos positivos do eToro é, como eu falei antes, a possibilidade de você copiar investidores de sucesso e ganhar com eles sem fazer nada. Enquanto você está passeando, você está na praia, o cara está operando e você está copiando as operações dele, e se ele estiver tendo lucro, você vai estar tendo lucro. E você pode também acompanhar tudo que o cara está fazendo e aprender com ele. Como que seria isso? Eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu vou voltar lá na rede social do eToro. Vou voltar aqui em pessoas. E aqui ele mostra alguns trades, por exemplo, que estão usando a alavancagem baixa. Eu vou aqui, por exemplo, nesse Gabriel aqui, que é um italiano, e vou copiá-lo. Você vê que a maioria das operações dele são com baixa alavancagem. E eu posso copiar com dinheiro de verdade ou usar dinheiro virtual, ou seja, copiar com minha conta de demonstração, que é o que eu vou fazer aqui. Quanto que eu vou copiar? Eu quero copiar ele com, por exemplo, aqui $500 do meu dinheiro virtual que eu tenho. Aqui eu posso marcar se eu quero copiar também as operações dele que estão abertas agora. E se eu quiser, eu posso compartilhar no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, essa cópia que eu estou fazendo. Aqui outra funcionalidade recente do eToro, para você proteger seu capital, é você
colocar para, se ele perder mais de 40% do que eu investi nele, parar de copiar. No caso aqui eu vou até colocar menos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10%. Se ele perder 10%, ou seja, se ele perder $50 do que eu investi nele, ele vai parar de copiar. Copiei, cliquei em copiar, certo? Ele sugere outros operadores de sucesso aqui. Fechei. E vou voltar lá no WebTrader. Vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Eu estou copiando o Gabriel Becerra. Toda operação que ele abrir na conta dele vai ser aberta aqui proporcionalmente. Então é assim que funciona. Voltando aqui para nossa apresentação. Outro ponto positivo do eToro, que é muito interessante e que eu gosto de comentar, é que você pode ter lucro como investidor popular. Ou seja, essas pessoas que você está copiando, elas podem se cadastrar como investidor popular e ganhar dinheiro baseado na quantidade de pessoas que os estão copiando. Então isso é uma coisa bem interessante. Você pode ganhar até $10 mil por mês se você tiver pessoas te copiando. Então você pode ter esse caminho. Começa com uma conta demo, aprende a operar, aí depois você vai para a conta real e as pessoas vão começa a ter lucros constantes, as pessoas vão te copiar e além do lucro que você está tendo, você ainda vai estar tendo lucro por participar do programa de investidor popular. Falando um pouquinho do sistema de cópia, como que ele funciona? É uma abertura proporcional das posições, igual eu falei. Vamos supor que eu coloquei $100 em um trader, em uma pessoa que está operando, e ele tiver $1.000 na conta dele. Quando ele abrir uma posição com $50, automaticamente eu vou estar abrindo uma posição com $5, porque 100 é 10% de 1.000. Então, se ele abrir uma operação de 50, eu vou abrir uma operação com 50%, com 10% disso, que é 5. É basicamente isso. O mínimo por cada posição copiada é de $1. Então, isso é importante. Que você, em alguns traders, para alguns traders é importante que você coloque mais de $100 ao copiar, para que você abra todas as operações dele. E assim, porque não é bom você abrir só algumas operações que ele abrir, ou copiar só algumas que ele fizer, porque você pode só copiar as que vão estar dando errado, que vai ter prejuízo. Não é o que a gente quer. A gente quer copiar todas as operações de um trader. Pontos negativos do eToro, que é uma coisa que ninguém fala quando faz uma resenha e que eu acho importante a gente comentar. Os spreads ou taxas são ligeiramente maiores que em outras corretoras. O que é o spread? O spread é aqui, vocês viram que quando eu abri uma operação, essa operação de vender euro, ele já abriu com menos 3 pips. Esse é o spread, que é um de menos 3, ou seja, ele tem um spread de 3 pips. Tem operadoras que tem spread de 0,2 pips e coisas desse tipo, que são spreads menores, ou seja, você paga comissões e margens menores para sua corretora, certo? Mas elas não têm a facilidade que o eToro tem. Por isso que eu ainda acho que o eToro vale a pena em muitos casos. Outro ponto negativo é a impossibilidade de fechar operações parcialmente, que em corretoras tradicionais do Forex, se você tem lá um lote de $1 milhão de dólares, você pode fechar 500 mil e continuar com 500 mil aberto. Isso você não pode fazer no eToro, você tem que fechar a operação inteira. Então se eu clicar em fechar aqui, ele vai fechar o lote inteiro. Esses 200 mil aqui vão ser fechados. E não tem como eu fechar parcialmente. Tá? Se eu clicar em fechar aqui, por exemplo, ele vai fechar com esse prejuízo aqui desse momento. Outro ponto negativo que alguns veem, ou pode ser positivo, é que você tem que operar sempre usando esse WebTrader deles. Ou esse aqui no WebTrader no seu navegador do desktop, do computador, ou o de celular, né, de mobile, seja de Android, seja de iOS. Mas aqui no desktop você não pode usar outras plataformas. Tem muitas corretoras que permitem você usar um
uma plataforma de trading comum, que é o tal do MetaTrader, o eToro não permite isso. É um ponto negativo. E outro ponto negativo, mas que pode ser uma oportunidade, é que existem poucos traders confiáveis na plataforma. Apesar da gente ver aqui em People muitas pessoas com lucro, acontece que muitas pessoas quebram a conta muito rápido. Então você vê aqui que ele está tendo lucro, acha que ele está tendo um bom ganho, começa a copiar, mas depois ele vai e quebra a conta dela. Se, por exemplo, você vê essa mulher aqui que teve 52% de lucro nos últimos 6 meses, a chance dela quebrar a conta dela é muito alta. Mas isso pode ser uma oportunidade. Por quê? Porque você pode se tornar um investidor popular que as pessoas copiam. Se você for um trader confiável, as pessoas vão querer te copiar. Então você tem que. É um ponto negativo, porque você tem que estudar com muita calma, copiar primeiro na sua conta de demo uma pessoa, ver como é que ela vai ao longo do tempo antes de você copiar numa conta real. Mas é uma oportunidade que você pode se tornar um trader bom ou melhor do que os que estão na plataforma em pouco tempo. Então, como conclusão, o que eu acho? Que vale a pena você criar uma conta no eToro. Em quais casos? Se você é um iniciante em investimentos de risco, em Forex, porque você pode ter essa conta de demo por muito tempo, sem se preocupar dela ser reiniciada ou resetada, e porque ele tem uma interface bem simples, tá? Outro caso que vale a pena você criar uma conta no eToro, se você tem pouco capital para começar a investir. Então, se você não tem mais de $1.000, se você quer começar com R$100, R$300, alguma coisa assim, você já pode começar a investir no eToro. Esse é um cenário interessante. E se você tem interesse em ganhar até $1.000 por mês como investidor popular, $1.000 não, $10.000. Eles pagam $10.000 por mês se você é um investidor popular com muita pessoa te copiando e se você está tendo resultados positivos. Então é isso. No fundo, eu acho que todo mundo que está começando deve abrir uma conta no eToro, mesmo que seja uma conta de demonstração, para conhecer, não custa nada. Ó, tá tocando o sininho de que a operação lá foi encerrada. Tá? Eu acho que vale a pena investir, independente de qualquer coisa, de você abrir sua conta, na verdade, e investir numa conta de demo para você aprender, e não custa nada. Então eu acho que vale a pena sim, e com calma, sempre mantendo primeiro a sua conta de demo e depois você colocar dinheiro. Depois que você tiver bons resultados na sua conta demo, você começar a investir oficialmente, certo? É isso aí, um abraço, fique ligado que próximos vídeos estão vindo aí.